Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Alinhar os ponteiros significa estar apontando sempre para o alto, estar sempre mirando as coisas de Deus, estar sempre buscando as coisas de cima, estar olhando para as Escrituras e conferindo a nossa vida dentro do que o Senhor nos ensina. Deus nos fala a respeito de todos os assuntos, nos traz a direção em todo o tempo para estarmos alinhados com a sua vontade, com a verdade, com o bem, com a justiça. Isso mesmo. Nessa série de programas sobre o livro de Atos, estamos caminhando versículo por versículo. Estamos parando de vez em quando e aprofundando e buscando as verdades, as pérolas das Escrituras para as nossas vidas. E aqui neste capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a direção divina para os gentios convertidos. Teria alguma diferença entre judeus convertidos e gentios convertidos? Sim, vamos ver qual foi a direção de Deus para os gentios convertidos, para nós que não somos judeus. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir sua palavra, receber o seu ensino e viver na sua presença. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos ensina tudo em todo o tempo, ela nos mostra a vontade de Deus, ela nos mostra a direção do Espírito Santo, ela nos mostra o que é a verdade e o que Deus quer nos falar. Por exemplo, quando nós lemos sobre o quarto mandamento, que fala a respeito do sábado, no quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, o Senhor nos diz: guardarás, pois, este dia, o sétimo dia. Não farás obra alguma, nem tu, nem tua esposa, nem tua filha, nem teu filho, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e tudo o que neles há, e no sétimo dia Ele descansou. Bem, quando você lê a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio, no capítulo 5, nós vamos ver que o 7º mandamento, o Senhor diz assim: nesse dia você não vai trabalhar, nem vai fazer obra alguma, porque você deve lembrar que você foi escravo. Você trabalhou como escravo no Egito, e nesse dia é para você descansar e dar descanso a todos os que trabalham para você, ao seu servo, ao seu boi, ao seu jumento e à sua família. Então, aqui nós podemos ver Deus mostrando 2 grandes motivos para cumprir a lei: espiritual, Deus, e entre os homens. Sempre a palavra forma essa cruz, em relação a Deus, em relação aos homens, uns aos outros. E quando chamaram a atenção de Jesus, falando: você não guarda o sábado, você está curando no sábado. Jesus perguntou para eles: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? O que nós devemos fazer? O bem ou o mal? É claro que era fazer o bem. E Jesus disse: olha, vocês, se tiver um boi, um jumento, um animal encalhado, caído num buraco no dia de sábado, vocês não devem tirá-lo? Será que uma pessoa escrava de Satanás, uma pessoa que está no buraco, está aflita, prisioneira, não será liberta, salva, porque é sábado? Se eu posso liberar o animal, a ovelha, o boi, não vou liberar um homem, uma mulher, um filho de Deus? Jesus estava mostrando que a lei ali está, mas ela tem um sentido totalmente espiritual para compreendermos. E assim, todas as coisas relacionadas à lei. É preciso compreender o coração de Deus. Não é que Deus pegou a lei e jogou fora.
é que ele veio trazer a verdadeira interpretação, o verdadeiro sentido da lei. Por isso Jesus disse aos fariseus, aqueles que o interpelavam, ele disse, olha, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, há pessoas que dizem, a gente tem de guardar o sábado. Não, o Senhor disse, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Nós sabemos que a maioria dos países cristãos tem separado o domingo para descansar. Então, não significa que eu tenho que descansar o sábado e o domingo, ou... Não, há o sentido de descansar. E o nosso descanso é Cristo. O nosso descanso é o Senhor, é estar nele, viver nele, fazer a vontade dele. E é isto que nós vamos ver nesta reunião dos apóstolos em Atos capítulo 15. Nós vamos ver que na reunião, ali está o testemunho de Paulo e Barnabé na reunião dos apóstolos, em Atos 15, versículo 12. Vamos ler este versículo, diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Bem, está acontecendo uma reunião em Jerusalém. Uma reunião muito importante em que os apóstolos todos estão presentes. Uma reunião em que vai se precisar ter uma decisão a respeito da circuncisão e da salvação. Será que os gentios convertidos terão de guardar a lei? Será que os gentios convertidos terão de passar pela circuncisão? Havia os judaizantes, aqueles cristãos que vieram do judaísmo, é claro, né? Judeus que guardavam o sábado, que não comiam carne de porco, que tinham a lei judaica, que eram judeus por nacionalidade, judeus de sangue, judeus para cumprir tudo conforme leis nacionais, incluindo as festas judaicas, as festas bíblicas eram comemoradas como festas nacionais. Mas os convertidos gentios deveriam se circuncidar, deveriam cumprir toda a lei, deveriam passar por todos esses rituais, deveriam ser como os judeus convertidos ou estariam livres? Era hora de perguntar a Deus. Era hora de olhar para o Senhor e perguntar, Senhor, o que devemos fazer? Como devemos fazer? Como devemos agir? Como o Senhor quer que a gente faça? Assim é que a igreja deve proceder sempre. Assim que cada um de nós deve proceder sempre que tiver qualquer dúvida. Senhor, o que devemos fazer? A palavra de Deus aqui está, a palavra escrita, mas nós sabemos que o Espírito Santo nos traz o entendimento da palavra. E aqui, quando Paulo e Barnabé vêm a Jerusalém para resolver esta questão, dizendo, olha, pelas igrejas onde nós fomos, os judaizantes estão indo, homens aqui da seita dos fariseus, estão pregando que todo convertido a Cristo tem de se circuncidar e cumprir a lei. Nós viemos para saber isso porque o Espírito Santo batizou, selou homens e mulheres, famílias de gentios, antes mesmo de receber o batismo nas águas. E nós precisamos saber se eles têm de se circuncidar ou não. Então, o que aconteceu? Paulo trouxe a palavra, ele e Barnabé contaram tudo o que aconteceu na sua primeira viagem missionária, como que Deus ia confirmando sobre os gentios o Espírito Santo, como eles eram batizados, como eles se tornaram exatamente iguais aos apóstolos, aos judeus convertidos, porque era o mesmo Espírito Santo que estava sobre eles. Então, olha, o parecer de Tiago, em Atos 15, de 13 a 18. Tiago
irmão de Jesus, está liderando o corpo apostólico e ele vai tomar a palavra. Olha o que ele diz. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Bem, Tiago está presidindo aquela reunião. Tiago é o líder, é o presidente daquela Assembleia dos Apóstolos. E ele, então, faz uma retrospectiva, um retrospecto do que Pedro falou, do que Paulo e Barnabé falaram. Então ele diz: olha, irmãos, prestem atenção. Pedro nos contou como Deus abriu a porta do Evangelho para os gentios. Pedro nos contou como ele se recusou a comer de qualquer daqueles animais naquela visão. Ele disse: nunca, Senhor, nunca entrou na minha boca nenhuma coisa comum ou imunda. E Deus disse: não consideres comum ou imundo o que Deus santificou. Pedro nos contou, irmãos, como Deus trouxe o entendimento de que não podemos considerar os gentios como alguém de segunda classe, como alguém que não é como nós. Não podemos nos considerar superiores aos gentios, porque somos judeus, porque somos descendência de Abraão, porque agora em Cristo eles se tornaram nossos irmãos. É isso que Tiago está dizendo. Lembrando o texto lá de Amós, capítulo 9, que diz que naqueles dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O que significava o tabernáculo caído de Davi? Significava adoração sem cessar. Significava um mais alto nível de vida espiritual diante de Deus, a adoração. E Amós trouxe a profecia dizendo naqueles dias que o Senhor haveria de restaurar o tabernáculo caído de Davi. Iria trazer os gentios para adorá-lo. Isso é Deus. É Deus. Deus diz: a ninguém na terra chameis Pai ou Mestre, porque um só é o vosso Pai, um só é o vosso Mestre, e vós todos sois irmãos. Não há hierarquia na fé diante de Deus. Não existem aqueles que são maiores do que os outros. Não existem aqueles que podem mais. Jesus, pelo contrário, diz: o maior entre vocês deve ser o que mais serve. O que mais serve, o que mais está disposto a trabalhar na obra do Senhor. Para nós, o maior é aquele que recebe o esforço dos outros. O maior é aquele que tem muitos servos, que tem muitos escravos, muita gente para servi-lo, para abrir a porta do carro, para carregar a sua pasta, para puxar a cadeira, para lhe dar lugar de honra, para trazer palavras de elogio, de honra, de reconhecimento. Mas para Deus, o maior é aquele que serve. Então, o Espírito Santo, ele veio colocar nos devidos lugares as coisas espirituais. Os judeus não são maiores que os gentios. Os judeus não são mais amados por Deus do que os gentios, absolutamente. Nós vemos na palavra de Deus que os judeus, assim como a nação de Israel, assim como todo o povo de Deus, é um só. É um só. O Senhor diz: vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Estamos em um mesmo patamar. Não há ninguém maior do que o outro. E
esse pontinho aí de buscar a lei, de seguir a lei, estava exatamente com essa intenção de colocar alguém mais puro, mais santo, mais perfeito do que o outro. Não é assim que Deus faz. O Senhor nos coloca no mesmo patamar e diz: vós todos sois irmãos. Não considere ninguém imundo ou comum. Não desfaça de ninguém, nem para pregar e nem dentro da casa do Senhor. É tão importante que o nosso coração tenha este entendimento. E é interessante que Tiago escreve uma carta. A carta de Tiago está aqui no Novo Testamento, lá bem pertinho já do Apocalipse. E Tiago, ele fala sobre isso, de não se fazer acepção de pessoas. Tiago fala, se entrar alguém com anel no dedo, alguém bem vestido, alguém que é da society, alguém que é rico, entrar na igreja e você falar: assenta aqui no lugar de honra, vem cá, fica aqui perto, e entrar algum pobre andrajoso e você disser: você pode sentar aí no chão mesmo, a qualquer lugar para você está bom. Tiago diz: vocês não fizeram acepção de pessoas? Não valorizaram o rico e não são os ricos que vos oprimem? Não são os ricos. E isto é acepção de pessoas. Tiago, ele ensina isso na carta e ele demonstra isso nesta reunião, quando ele traz o veredito, quando ele traz a solução, a resposta de Deus para aquele momento tão importante. Tiago diz: olha, Deus escolheu. É Deus que faz, é Deus que age, é Deus que trabalha, é Deus que opera, é Deus. Ele é o Senhor. E nós precisamos apenas obedecer-lhe a voz, precisamos apenas estar firmados nele, precisamos apenas entender o que ele está nos dizendo. E o Senhor estava dizendo que eu recebi os gentios. Não precisa circuncisão. A circuncisão é para Israel. O batismo, a confirmação, o selo do Espírito Santo seria para todos. Então, esta reunião foi importantíssima. Uma reunião que trouxe algo tão especial e tão maravilhoso, que muitas pessoas pensam: os judeus são mais do que os gentios. Eles têm a lei, eles têm as promessas, eles têm a linhagem. Ora, todos nós viemos de quem? De Deus. Viemos de Adão, depois de Noé, nós viemos de Deus. E diante do Senhor, estamos todos no mesmo patamar, tanto de responsabilidade, de compromisso, como de direitos, de recebermos o nome como filhos de Deus. Nós vamos ver que Tiago falou e Deus trouxe orientação para os gentios. Qual seria a direção? Circuncisão? Vamos ver o que a palavra nos diz. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Vamos ler do 19 ao 21. Diz assim: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tiago, então, trouxe de Deus a direção para a igreja do Senhor. A igreja tanto de judeus messiânicos como de gentios, cristãos, gentios, convertidos do paganismo a Cristo. Ele trouxe uma direção muito interessante que, às vezes, muitos cristãos não prestam atenção. Ele disse: olha, não vamos perturbar os gentios cristãos com lei, com circuncisão, com sábado, com carne de porco, com as festas bíblicas. Não,
nós não vamos colocar absolutamente nada, peso algum. Mas 4 coisas. Se abstenham das contaminações aos ídolos. Tudo o que havia no mundo gentílico, no mundo pagão, as carnes nos açougues, as comidas, tudo era consagrado aos ídolos. Os animais eram sacrificados e eram consagrados aos demônios, aos ídolos. E Tiago disse, se abstenham das contaminações aos ídolos. Mas o que nós vamos fazer se toda a carne do mercado, se toda a comida que está para ser vendida foi sacrificada, foi oferecida aos demônios, o que fazer? Bem, o apóstolo Paulo nos dá uma dica muito importante na carta aos Coríntios. Ele diz que nós devemos santificar, orar, consagrar a Deus. Nós trazemos a Deus tudo que nós compramos, tudo que nós recebemos, a casa que você compra, o carro que você compra, a comida que põe na mesa. Em tudo dai graças. Graças. E consagramos ao Senhor. Porque, na verdade, tudo é dele, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E quando nós consagramos ao Senhor, nós cortamos esta consagração aos ídolos, porque senão ficaria muito difícil para nós saber tudo aquilo que foi consagrado a demônios para não colocarmos na nossa mesa. E quando você vai num restaurante? E quando você come, está num hotel e tem de comer e tomar aquele café da manhã e você não sabe, não é verdade? Claro que aquilo que eu sei, em Cosme e Damião, em Halloween, que foi consagrado, completamente devemos evitar, rejeitar. Mas aquilo que nós não sabemos, nós devemos consagrar ao Senhor. Abster das contaminações dos ídolos. Infelizmente, nações como Guatemala, o pastor Lampreia de Guatemala estava nos dizendo que Guatemala tem milhares de cristãos na grande Guatemala, na capital do país. Mas muitos cristãos são sincréticos, creem em Cristo, se batizam, leem a Bíblia, estão em células, mas você vai na casa deles, lá tem um ídolo indígena, ali tem um ídolo de ancestrais. Ou na África, muitos cristãos que estão ali crendo em Jesus, amam ao Senhor, oram, foram batizados, mas ainda buscam recursos de feiticeiros, ou ainda creem nas feitiçarias. Esse sincretismo, é isso que está falando. Se abstenham das contaminações. É Jesus, só Jesus. Se abstenham de relações sexuais ilícitas. Claro, a vida do cristão deve ser pura em santidade. E se abstenham da carne de animais sufocados, ou seja, evitar comer a carne de animais sufocados. Os animais deve haver a sangria, tirar o sangue. E isso muitas vezes não é observado entre os cristãos, mas deveria. E se abster do sangue. Nada de chouriço, frango ao molho pardo, não, porque está aqui como uma direção para nós. Foram só esses 4 pontos. Que tal a gente viver e a gente observar isso? É tão pouco, mas foi uma orientação que a Igreja Gentílica recebeu. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, buscando de Deus uma vida alinhada com a sua vontade. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Te adoramos e nesta hora, Senhor, queremos colocar cada vida, cada pessoa que ora conosco agora, colocamos no Teu altar.
Contempla cada um com teu amor, com a tua bondade. E, ó Deus, que o Senhor possa trazer a cada um a alegria de estar alinhado contigo. A alegria de estar na tua presença, fazendo a tua vontade, alegrando o teu coração. Tira toda a religiosidade, tira tudo aquilo que nos impede de ter uma vida feliz e plena na tua presença. Abençoe cada lar, cada família com a tua doce presença, com o teu grande amor e com a tua salvação. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Nós precisamos cada dia buscar ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração, estar alinhado com a sua palavra e vivendo na sua presença. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa viver neste contexto, amando ao Senhor e servindo de todo o coração. Até o nosso próximo encontro, compartilhando a palavra de Deus com você. Até lá!